um boneco de silicone, tão realista que parece respirar? Assustador ou incrível? Essa pergunta ecoa enquanto os detalhes surpreendentes de cada traço e cada curva se desvendam, revelando uma dualidade que desafia a nossa percepção do horror e da beleza. No mundo onde o real e o irreal se misturam, as esculturas de silicone emergem como portadoras de mistério e admiração, convidando-nos a questionar as linhas tênues entre o temor e o encanto. No início desta jornada, somos recebidos por imagens impressionantes. A pele delicada e os olhares intensos dos bonecos parecem captar a essência da humanidade. Cada detalhe é esculpido com precisão artesanal, resultando num efeito que, ao mesmo tempo, fascina e perturba. A flexibilidade e durabilidade do silicone permitem aos artistas recriarem texturas tão vívidas que a ilusão da vida torna-se quase palpável. Assim, nos deparamos com uma obra que, como toda arte, exige uma interpretação pessoal. Será que o realismo extremo destas criações nos assusta, ou é a própria admiração pela técnica que nos cativa? Avançando na narrativa, começamos a explorar o mundo dos mestres do hiperrealismo. Artistas como Ron Mueck, cujas esculturas capturam a humanidade em escalas distorcidas, utilizam o mesmo poder do realismo para provocar emoções intensas. Da mesma forma, Dwayne Hanson e Patrícia Piccinini elevam a arte a um patamar onde a escultura se torna um espelho das nossas próprias inseguranças e fascínios. Cada obra é uma declaração, cada escultura, uma pergunta silenciosa sobre a natureza da realidade. As técnicas de moldagem, casting e pintura, que podem levar meses para se completar, revelam o compromisso com a perfeição e o desejo de transformar o inanimado em algo quase vivo. À medida que nos aprofundamos nesta narrativa, surgem imagens de detalhes minuciosos que nos forçam a olhar de perto. Por entre sombras suaves e luzes que realçam as texturas, observamos as marcas de uma mente criativa que se dedica a transformar silicone numa metáfora do real. Pequenas imperfeições, que poderiam ser encaradas como falhas, tornam-se, na verdade, parte da beleza que confere humanidade a estes bonecos. Em cada traço, há a história de um processo lento e deliberado, um labor artístico que desafia as convenções e convida-nos a repensar o que é possível quando o realismo atinge níveis impressionantes. Porém, no âmago dessa trajetória, reside uma tensão quase palpável. Aos poucos, a narrativa torna-se uma meditação sobre dualidades, o que pode ser visto como uma obra-prima tanto cativa como também perturba. As esculturas de silicone vivem no limiar do conhecido e do desconhecido, onde o estilo hiperrealista provoca sensações de déjà vu e de inquietude. A sensação do Uncanny Valley, aquela zona perturbadora onde o familiar se torna estranhamente alienígena, é sentida a cada olhar. Este estado emocional desafia o espectador, criando um embate interno entre o desejo de admirar e o instinto primordial de temer. Enquanto exploramos um close-up que revela cada minúsculo detalhe, somos confrontados com a dualidade da criação. A mente humana, ao criar arte com mãos tão habilidosas, confronta-se com os limites da percepção. As sombras suaves na pele, os olhos que parecem contar segredos, e a tensão de cada linha transportam uma mensagem que vai além do material. São mensagens de vulnerabilidade e de força, onde o que é construído com silicone se torna uma representação das esperanças e dos medos do próprio ser humano. Entre a admiração e o horror, encontramos uma história que nos desafia a reconhecer que na arte ambos os elementos podem coexistir em harmonia. A narrativa ganha intensidade à medida que a história se desenrola, entrelaçando técnicas sofisticadas com histórias pessoais de artistas e suas lutas criativas. É impossível não se sentir impactado pela dedicação que define cada escultura. Momentos de pura contemplação surgem enquanto a câmera foca nos traços meticulosos, a delicadeza no esculpir os detalhes, o cuidado em reproduzir a imperfeição que dá vida, e a ousadia de transformar um material frio e inerte num objeto de revelação emocional. A cada imagem emergem camadas de significado, convidando-nos a mergulhar num universo onde a arte se transforma no reflexo das complexidades humanas.
Durante este percurso, testemunhamos a arte dos detalhes, a suavidade do silicone moldado, a precisão de cada pintura aplicada e as sombras que brincam com a luz numa dança sutil. Cada cena é acompanhada por uma música que acentua a atmosfera de mistério, elevando o sentimento de que há algo indescritivelmente vivo por detrás de cada criação. O espectador é levado a refletir sobre as técnicas utilizadas. A escultura não é apenas um trabalho manual, mas o resultado de uma sinergia entre ciência, arte e paixão. Assim, a dualidade entre o assustador e o admirável torna-se um retrato da complexidade humana, onde a beleza pode emergir do que inicialmente parece ser desconcertante. Na verdade, o uso do silicone nesta forma artística oferece uma liberdade surpreendente aos criadores. A maleabilidade do material possibilita a reprodução de feições que se assemelham muito à delicadeza da pele humana. A sua durabilidade permite que os detalhes permaneçam intactos, enquanto a metamorfose de cada figura transforma o material numa obra carregada de emoção. A experiência de observar tão de perto a textura realista faz com que o espectador questione o que é a arte e como ela pode transpor os limites do natural para evocar sentimentos profundos, desde o fascínio até ao desconforto acentuado. No decorrer desta narrativa, as palavras dos mestres ecoam como um sussurro inspirador. A técnica e o tempo investidos na criação destes bonecos revelam um compromisso com a perfeição que ultrapassa as barreiras dos limites tradicionais da escultura. As histórias de Ron Weck, Duane Hanson e Patricia Piccinini são testemunhos vivos de como a arte pode ser uma forma de enfrentar medos internos e expressar a beleza escondida na imperfeição. O olhar atento e a execução meticulosa dessas peças artísticas não apenas iluminam o processo de criação, mas também convidam-nos a ver o mundo com outros olhos, um olhar que, mesmo perante o inusitado, encontra beleza naquilo que é singelo e humano. A tensão que se constrói ao longo desta exposição cresce à medida que a narrativa nos leva a um clímax, onde o espelho entre o artista e a obra se torna ainda mais claro. Cada close-up revela não apenas a extraordinária habilidade técnica, mas também o dilema emocional intrínseco à própria criação. A dúvida entre admirar a engenhosidade e temer o que foi trazido à vida através do silicone. Essa dicotomia reflete uma dualidade fundamental da existência. A constante luta entre a escuridão e a luz, o temor e a fascinação, o grotesco e o sublime. Momentos breves e impactantes, quase como flechas de emoção, surgem para lembrar que cada detalhe esconde uma narrativa de superação e reinvenção. Conforme a narrativa se aproxima do seu clímax, somos conduzidos para uma reflexão mais profunda sobre o poder transformador da arte. A dualidade que caracteriza estas esculturas torna-se uma metáfora para as próprias contradições que habitam o coração humano. O que surge como uma criação assustadora revela também um dom inegável para encantar e emocionar. O espectador é levado a uma viagem introspectiva, onde cada imagem serve de convite para reavaliar as percepções e abraçar a complexidade da existência. A beleza que emerge dos traços hiperrealistas não apenas desafia as convenções, mas também nos faz lembrar que, por vezes, o desconhecido é o portador da verdadeira grandeza. Neste exato momento, quando a narrativa atinge o seu auge, o contraste entre o medo e a admiração torna-se irreversível. A fusão dos elementos de horror com a precisão do realismo torna cada escultura num enigma a ser decifrado. A técnica aplicada na criação desses bonecos é um diálogo silencioso entre o humano e o inumano. Um diálogo que nos força a encarar os nossos próprios receios e a apreciar a coragem necessária para transformar o ordinário em extraordinário. Assim, as esculturas não são apenas meras representações, mas sim testemunhos de uma arte que abraça todas as facetas da emoção humana. Numa última série de imagens, a câmera captura os rostos e as expressões marcadas pelas minúcias do trabalho manual, onde cada linha e cada sombra contam uma história.
O silêncio que se segue à revelação dos detalhes intensifica o sentimento de introspecção. Ali, em meio à tênue luz, a verdade se torna evidente. A arte dos bonecos de silicone transcende o mero visual e se transforma numa experiência emocional que confronta o espectador com as suas próprias contradições. A sensação de estar à beira do abismo e, ao mesmo tempo, envolto numa aura de admiração, inspira um estado de espírito que questiona a polifonia das emoções humanas. À medida que as imagens finais se dissolvem num panorama sereno, a jornada chega ao seu epílogo. O enigma permanece, assustador ou incrível. Através deste percurso, descobrimos que o realismo extremo e a inovação técnica convivem com a beleza de uma arte que é, simultaneamente, tétrica e inspiradora. A mensagem final é clara. A verdadeira importância desta obra reside na capacidade de provocar e acolher o medo, transformando numa força que, em última análise, celebra a criatividade e a essência da humanidade. Reserve um momento para refletir sobre o que acabou de assistir. Cada cena revelou uma faceta de um mundo onde a arte questiona e redefine os limites da realidade. Os bonecos de silicone transformam o temor em admiração, convidando-nos a olhar para dentro e desafiar os nossos próprios julgamentos. Assim, a dualidade entre horror e genialidade transforma-se na linguagem universal da criatividade, que ultrapassa barreiras e toca o coração. Por fim, deixo-vos com uma única reflexão. O que é afinal mais poderoso? O medo profundo do desconhecido ou a admiração pelo dom artístico que a vida pode expressar? Entre o assustador e o incrível, a resposta reside em cada olhar atento, em cada batida do coração que se deixa envolver pela beleza inquietante destes bonecos. Explore o mundo hipnotizante das esculturas hiperrealistas de silicone e descubra a arte que desafia as nossas percepções da realidade.